dentro do esporte. E é nesse sentido que nós vamos começando. Então, nós vamos aí entender mais aí o que é a roda da vida. Você vai poder ter uma clareza maior. E qual que é a ideia? A ideia aqui é que eu consiga aplicá-la também junto com você. Então, que você possa ver se ela se aplica ou não para o que você faz dentro do esporte e se você pode levar ela tanto para a sua vida, para a sua carreira, ou também levar para as pessoas com as quais você se conecta. Beleza? Então, o que acontece? É um nome que muitas pessoas às vezes acabam falando, né? O coaching, roda da vida, mas, cara, ela tem um senso muito prático, por exemplo. E qual que é a dúvida? Como ela é muito usada no mundo corporativo, existem pessoas que acabam tendo essa dúvida. Se vai ser possível usar dentro do esporte, se não vai, como que eu posso fazer isso? Eu tenho que adaptar, não tenho que adaptar? Então, aqui é onde eu vou estar trazendo, tirando essas dúvidas, como você pode aplicar. Então, você pode deixar a sua pergunta também, deixa aí nos comentários, que a gente vai te respondendo, trazendo isso também, para que você possa ter esse sentido e ter essa clareza também para você. Então fica comigo até o final, que você vai ter a oportunidade também de entender melhor como que ela funciona. Então, basicamente, se você der uma olhada, ela é mais ou menos uma ferramenta assim, ó, nesse sentido, tá? Quando vai aplicar, quando você está ali no dia a dia, cara a cara. Então, como você pode estar vendo, depois eu vou te explicar isso. E dentro de uma sessão de coaching esportivo, ela surge separada em partes e ela vai ajudar você a ter um panorama, vamos dizer assim, mais sistêmico de como está a sua vida. Então, muitas vezes vai ser comum você ver o atleta, ou às vezes até mesmo o treinador, e quando você vai iniciar um processo de coaching esportivo, você fala, por onde que eu vou começar? Então, existem algumas ferramentas específicas, mais abertas, que vão usar de perguntas, que vão permitir com que a pessoa dialogue mais, mas, ao mesmo tempo, existem aquelas ferramentas que são mais objetivas, mais fechadas, que é o caso dessa ferramenta que eu te trago aqui, da Roda da Vida, por exemplo. Então, ela sempre vai fazer uma analogia de 1 a 10, por exemplo, em cada área, conforme eu vou te explicar aqui. E esse panorama mais holístico, mais sistêmico, ele vai te ajudar a ter um panorama, por exemplo, e perceptivo de como que está o seu momento atual. Pensa assim, quando você vai entrar numa academia, de alguma forma você tem que fazer o teste físico lá, né? Avaliação física. Por quê? Você precisa saber como está o seu percentual, aquelas coisas todas. Por quê? Mais para frente você vai voltar e vai medir de novo como que você está, não é? Essa ferramenta é uma dessas possibilidades. Então, a primeira dúvida que eu quebro aqui, a primeira crença é assim, Douglas, ela pode ser usada dentro do coaching esportivo? Ela pode ser usada dentro do esporte? Sim. É uma ferramenta que pode e deve, mas em determinados momentos. Não vai ser toda a primeira ou a segunda sessão que você vai aplicar, que você vai ficar usando ela ali rotineiramente. Então, ela é uma ferramenta que vai depender muito da forma como você cria o seu rapport, a conexão com o atleta, com o treinador, por exemplo. Isso vai fazer você entender muito melhor esse ciclo, tá? Então, o que é a roda da vida? A roda da vida, se você for parar para pensar, dentro desse quadrante, essa roda que é dividida em 10 partes, ela traz alguns pontos que são fundamentais e cruciais na vida de cada pessoa, e o atleta, o treinador, a pessoa que está dentro do esporte não é diferente nesse sentido, beleza? Então, nesse ponto, quais pontos que ela vai analisar, por exemplo? Ela vai trazer, nessa daqui que eu tenho em mãos, ela traz qual o sentido? Como que você está em casa hoje? Como que é o seu convívio, por exemplo, com as pessoas da sua casa? Como que é o seu ambiente familiar? Por enquanto, você não precisa responder nada, tá? Você só vai vendo aqui alguns pontos que ela acaba trazendo. Então, ela vai para o nível de carreira. Então, poxa, peraí, como atleta, deixa eu pensar como que está a minha vida. Eu, como treinador, deixa eu pensar como que eu estou. Peraí, todo jeito que eu quero? Mas beleza, mais para frente a gente vai aplicar, tá?
Como que está a vida afetiva, por exemplo, relacionamento amoroso, tem namorado, tem namorada, é casado, não é casado, ou está muito bem sozinho também? Show de bola, maravilha. E aí ela traz a questão da contribuição social, dos amigos, família, da espiritualidade, saúde, equilíbrio emocional, muito importante dentro do esporte, a questão do intelecto, quanto que você está se desenvolvendo dentro do esporte, quanto que você tem estudado para aprimorar mais ainda as suas técnicas, suas habilidades, quanto que você tem trabalhado para verdadeiramente também ter o seu momento de lazer, ter aquele momento que você vai aproveitar um tempo com a sua família, um tempo para você mesmo. Beleza? E ali, um ponto muito importante também, finanças. Então, esse olhar mais sistêmico, mais holístico, ele permite com que você tenha um panorama geral, eu falo que é uma análise, um diagnóstico da sua vida como um todo. E aí você vai vendo que quando você vai aplicar ela dentro do esporte, ela é muito funcional, porque o atleta, o treinador, ele não vive só ali dentro do esporte, ele tem toda uma vida junto com ele. Se você tiver a sua vida em equilíbrio, o seu sistema estiver equilibrado, mais equilibrado e maior as possibilidades de você conseguir se desenvolver dentro do esporte. Caso não, talvez você vai ficar travado em alguns pontos. Então, por exemplo, se você está mal financeiramente, você consegue pensar 100% focado dentro do esporte, ou você vai ficar pensando que você precisa de dinheiro para pagar a conta X, ou porque as contas de casa estão atrasadas e o pai ou a mãe tem que ir por aí vai, ok? Faz sentido isso para você? E aí, legal. Dentro de toda essa aplicação, dentro de tudo que eu trouxe, um dos primeiros passos que a gente fala, né, é entender quais são essas categorias que eu acabei de falar aqui para você. Quando você faz isso, você vai entendendo, por exemplo, que a roda da vida, ela vai te possibilitar também ter um autoconhecimento da sua vida como um todo. Então, o médico ele não vai sair te receitando um medicamento sem saber em que área que ele tem que trabalhar. E um dos maiores erros que as pessoas cometem dentro do esporte é colocar de lado a parte mental, por exemplo, e focar muito no físico e na técnica. Uma certa vez eu vi um pai de um aluno comentando que o filho tinha que melhorar o físico porque ele estava muito cansado, por exemplo, que não conseguia desempenhar. E o menino forte, novo. E aí eu perguntei para o pai, eu falei, você tem certeza de que é só a parte física e técnica dele? Pô, mas como assim? Ó, tá cansado. Eu falei, você já parou para pensar que talvez ele fica mais ofegante porque é mais ligado ao emocional do que propriamente físico? E aí naquela hora o pai teve um start, ele falou, não, nunca pensei nisso. E aí era nítido que o pai pegava muito no pé do filho. Então o filho se cobrava demais. Então imagina como estava o aspecto emocional dele nesse sentido. Então por que eu falo isso para você? Porque é muito importante. Então quando você olha, por exemplo, ali o seu ambiente, quando você olha alguns desses pontos, eles permitem com que você consiga ter essa visão mais sistêmica e, consequentemente, você consiga saber aonde você precisa atacar, o que você precisa fazer para mudar esse panorama. Então, se você for pensar, a roda da vida ela é um instrumento, por exemplo, de avaliação, tanto pessoal, mas que ajuda nessa questão sistêmica, se você for analisar dessa forma. Ela é muito utilizada e é muito utilizada dentro do mundo corporativo. Dentro do esporte, ela ainda é muito pouco aplicada, como o próprio coaching esportivo, por exemplo. E ela pode ser funcional desde que você aplique ela da maneira convencional, da melhor maneira, da forma mais correta, por exemplo. E qual que é a forma mais correta? É aquela forma que se adapta, por exemplo, ao atleta. Então, dentro dessas perguntas que você vai fazendo, pô, mas como que está a sua carreira? Talvez eu não vou perguntar para o atleta como está a carreira dele, mas eu vou perguntar para ele como que está a sua vida esportiva hoje, cara? Você está satisfeito da forma como ela está sendo conduzida? É diferente, que às vezes ele ainda não vai, muitas vezes o atleta ele não enxerga como uma carreira. O treinador, você vai perguntar para ele, cara, como que, por exemplo, você está satisfeito com as suas finanças, com os ganhos que você vem tendo através do esporte? Então são formas que você vai criando de fazer isso.
Ela é uma ferramenta muito versátil, que vale a pena você sempre estar trabalhando, sempre estar revisando, e de uma forma ou de outra, ela te possibilita com que você tenha essas possibilidades e trace as estratégias para dar sequência. Não adianta também você aplicar, guardar e achar que está tudo bem. Muito pelo contrário. Então você vai tendo que sempre estar avaliando, é uma avaliação contínua. Nesse processo de avaliação contínua, é fundamental você usá-la, mas ao mesmo tempo você aplicar outras técnicas e outras ferramentas. Essa ferramenta, ela foi criada lá na década de 60, por exemplo, para você ter uma ideia. Então, ela não vem de hoje, ela vem sendo aperfeiçoada, ela vem sendo trabalhada. A primeira vez que eu apliquei ela dentro do esporte, eu me senti ainda mais travado, eu me senti meio, como que eu posso dizer assim, mais robotizado. E aí depois você vai vendo que você vai conseguindo mudar a forma como você trabalha ela, a forma como você vai aplicando. Então, dentro da forma como ela é fatiada aí, nessas partes, como você pode ver, então cada área que você vai vendo ali, ela representa uma área fundamental da vida, conforme eu já citei aqui, tá? Então, se você for ver, cada área vai variar de acordo com o momento atual que você está vivendo em cada um dessas áreas, por exemplo, né? Então, você vai sentir, vai ver qual que é o nível de satisfação que você tem em cada uma dessas áreas. O que vai acontecer? Tendo essa visão mais sistêmica, isso vai te ajudar você ter elementos, por exemplo, que vão fazer com que você mude, beleza? Então, para você que está assistindo nesse momento, tanto aqui no Instagram, tá no YouTube, o que eu quero trazer para vocês? Agora eu quero convidar vocês também a estar participando junto. De que forma? Cada área que eu vou falando aqui, o que você vai fazer? Você vai dando uma nota para essa área. Se você quiser marcar aqui no comentário, você marca no comentário. Se você quiser ir fazendo por você mesmo, você vai fazendo. E aí o que é muito importante? O que você pode estar fazendo? Você pode estar anotando aí numa folha para depois você estar revisando e estar fazendo aí também, beleza? E isso vai te ajudar tanto a alcançar essa realização pessoal e ao mesmo tempo, se você conhece pessoas ao seu redor, você vai poder estar ajudando também essas pessoas e trazendo de uma forma mais genuína também, fazendo com que tenha uma visão diferenciada sobre essas áreas e, consequentemente, mudando as coisas conforme você deseja. Então, em um dos treinamentos que a gente aplicou recentemente, as pessoas ficaram tão extasiadas com essa ferramenta que elas queriam levar para que outras pessoas fizessem também, para ver como que estava o nível dessas pessoas, né? Como que estava. Pô, o meu marido tem que fazer, a namorada tem que fazer, pô, o meu irmão tem que fazer. Então é muito importante, beleza? Então assim, se você for analisar, se você for olhar, se você for pensar, como está o seu ambiente hoje familiar, como que está dentro da sua casa, de 1 a 10, qual que é a nota que você dá para o seu nível de satisfação que você está hoje? Então você anota aí. Então, se você tiver, por exemplo, se você tivesse com essa ferramenta na mão, o que você ia fazer? Você ia riscar até o nível de satisfação aonde você está trabalhando ali. Pô, é 7, é 8, é 10, é 1, é 2. Desprenda-se do julgamento e pensa que isso pode ser o ponto de partida para você mudar várias áreas da sua vida. Então, por exemplo, de 1 a 10, o quanto que você está satisfeito com a sua carreira esportiva hoje? De 1 a 10, o quanto que você está satisfeito com a forma como você vem desenvolvendo a sua vida dentro do esporte? Então, por exemplo, você está vivendo do esporte, você vive daquilo que você ama, é a carreira que você quer para a sua vida? Pô, se é, total, nota 10, massa. Mas se não é, show também, legal. Mas o mais importante é você ter uma visão clara sobre isso. Teve um atleta, certa vez, também, que respondeu tudo certo, maravilha, e no outro dia ele entrou em contato comigo e falou: Douglas, eu não fui sincera no que eu respondi, será que é possível a gente refazer? Porque algumas áreas ali eu quis colocar para mais e não deu certo. Então, isso é como se você fosse fazer um fechamento de uma empresa, te pedisse um relatório, você camuflasse o relatório para que você pudesse ter números positivos ali, mas você sabe que a realidade não demonstra isso. E no esporte é muito importante você ser o mais verdadeiro possível com você. Caso contrário, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Beleza?
De 1 a 10, como que você está na sua vida afetiva, na sua vida amorosa? Ah, estou sozinho. Show, você está bem assim? Ou não está? De 1 a 10, como que está? Namoro, casamento? Faz sentido? Por que que isso é importante? Porque é um dos fatores que mais pegam dentro do esporte também, se você for pensar. Um atleta, por exemplo, que tá brigado com a namorada. Se ele não está bem, ele vai render bem no treino? Talvez não. O cara acabou de sair de uma separação, por exemplo. Pô, mas se o casamento está bom, se as coisas estão fluindo, pô, show de bola. Faz sentido? Quarto ponto aqui, quanto que você tem contribuído com as pessoas ao seu redor? Não é só o fato de receber, mas é o fato do quanto você contribui. Então, de 1 a 10, o quanto que você tem contribuído com um colega de treino, com um colega de profissão no esporte, ou com as pessoas dentro de casa, mas verdadeiramente quanto você tem contribuído. E não é só na questão de cash, na questão de din-din, mas também em outras questões, às vezes de bater um papo, de dar atenção, de conversar. Tudo isso é muito importante. Beleza? Relação a amigos, de 1 a 10, como que está isso? Você tem conseguido encontrar as pessoas que são importantes para você nos treinos, nas competições, por exemplo? Tudo isso conta bastante. Então, de 1 a 10, o quanto que está isso para você hoje na sua vida? O quanto que você tem se conectado com pessoas que são importantes para você, que vão fazer bem para você se desenvolver dentro do esporte, certo? De 1 a 10, o quanto está a questão familiar, o quanto você tem visto as pessoas da sua família, o quanto você tem conversado com elas, o quanto você tem estado presente com elas. Está suficiente, não está? Por que que é importante? Porque eu já vi atleta deixar de viajar para fora do país porque queria ficar com a família era importante para ele. Já vi atleta não render porque estava com saudade da família. E eu já vi atleta render muito bem porque estava com a família. Então, são fatores que são essenciais. E se o ambiente não está bem, as coisas não fluem, ok? No nível de espiritualidade, o que é isso, espiritualidade? Mas como que está a sua conexão de você com você mesmo? Ou de algo maior que você acredite, a sua fé? De 1 a 10, o quanto você tem praticado isso na sua vida? O quanto isso é importante para você? Para mim é muito importante. Então, quando eu me sinto desconectado, as coisas não rendem nas outras áreas da minha vida. No esporte, em tudo. Então, para mim é muito importante ter essa conexão, esse tempo para mim, por exemplo, tá? Saúde, de 1 a 10, o quanto que está a sua saúde? Você está tendo uma boa saúde, uma boa alimentação? Você está conseguindo seguir o que tem que seguir ou não? Ou isso está sendo mais desafiador para você, ou você não tem conseguido ter tempo, por exemplo? Ah, mas pô, o atleta tem essas questões? Tem, se o atleta não se cuida, se o atleta às vezes quer acelerar o processo mais do que ele deve, às vezes isso atrapalha, às vezes a saúde não está bem. Faz sentido? De 1 a 10, o quanto que está o seu equilíbrio emocional? Como que você tem conseguido lidar com as situações do dia a dia? Nervosismo, ansiedade, alegria, felicidade? Como que você tem lidado nos momentos de treinos, nos momentos com os alunos, no momento com o treinador? Faz sentido? Como que você tem administrado as suas emoções de 1 a 10? O quanto que isso impacta para você? Ok? Na parte intelectual, o quanto que você está estudando, o quanto que você está buscando se desenvolver, o quanto que verdadeiramente você está buscando ter esse desenvolvimento, entendendo quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que vão levar você até os resultados que você deseja, ok? Caso não, às vezes pode atrapalhar. Às vezes uma boa leitura, às vezes um filme ajuda, às vezes conversar com alguém, buscar o conhecimento. Então, o atleta, o treinador, eles precisam disso cada vez mais. Então, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até onde você deseja chegar, ok? Então, sempre está renovando e também saber qual é o conhecimento que você vai estar buscando para o que você quer dentro do esporte. Porque muitas vezes vão te levar para caminhos que não é o que você deseja, ok? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Quanto que você tem tirado um tempo para descansar, para ter o seu lazer, para brincar, para fazer o que você quiser, para tirar o seu tempo ósseo, para tirar o seu tempo off? De 1 a 10, o quanto você tem feito isso? Isso para mim é uma parte desafiadora do meu dia a dia, por exemplo. Então, às vezes eu quero estar sempre sendo produtivo. Então é um cuidado muito grande que eu tenho que ter, tá? Então, de 1 a 10, o quanto que você tem se dedicado a descansar, a ter esse tempo para você, ok?
E, para fechar, de 1 a 10, como que tá as suas finanças, como que você tem administrado seus recursos, porque muitas vezes quando você não está bem financeiramente, acaba atrapalhando todas as áreas da vida. Então, muitas vezes a finança também ela é energia. Ela é energia e ela é uma mola propulsora que te ajuda a investir em mais coisas, ajuda a se desenvolver mais, por exemplo. Quanto mais você tem, mais você tem a possibilidade até de ajudar outras pessoas, mas tem que ter um cuidado também nesse sentido. Então, quando você faz essa analogia, se você for pensar, como que estão as suas notas? Estariam em equilíbrio, estariam em desequilíbrio? Qual área que você acredita que se você dedicar um pouco mais de tempo e desenvolver essa área, você verdadeiramente vai fazer com que ela consiga elevar todas as outras, fazer com que todas as outras alavanquem também. Então, qual que é o seu nível de satisfação com cada uma? E pensa assim, qual é a ação que você pode tomar que vai te ajudar, por exemplo, a se desenvolver dentro do esporte? Porque muitas vezes, quando você não olha para essas áreas, ou você acha que está bom, é a mesma coisa que você jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então, você vai continuar tendo os mesmos resultados esportivos e muitas vezes não vai saber o porquê. E aí você fala, cara, por que eu não passo para o próximo nível? Eu sou um bom treinador, eu tenho os conhecimentos, eu tenho as técnicas, o que está faltando? Muitas vezes está faltando conhecimento no marketing, por exemplo, no desenvolvimento de pessoas, na captação de clientes, por exemplo, o atleta, às vezes falta patrocínio, falta recurso. Então, qual área que se você dedicar um pouquinho mais de tempo e realmente resolver colocar energia nela, vai fazer com que todas as outras se desenvolvam? Às vezes você fala, pô, é finanças, então tem que ter mais dinheiro. Mas como ter mais dinheiro? E às vezes você vai olhar para outra área e aí você fala, se eu tiver mais conhecimento, se eu conseguir ter mais isso, se eu conseguir adquirir mais esse conhecimento, ser mais isso, eu consigo talvez um desenvolvimento maior, consigo ter mais alunos e, consequentemente, eu vou conseguir ter mais recursos financeiros. Pô, legal, massa, total. Pô, minha saúde não tá legal. Quanto tempo você está tirando de lazer para você? Como que tá sua inteligência emocional, por exemplo? Você está dedicando tempo para ela? Então, toma muito cuidado para qual é a área que você vai olhar também. Para você que está dentro do esporte, muitas vezes o que você está vendo não é a real causa do que está te trazendo os problemas que você tem. Por exemplo, eu sempre quando eu ia competir, às vezes eu pensava que para eu me desenvolver mais, perdi lá, fui derrotado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar mais. Treinava mais e os resultados continuavam os mesmos. Quando eu entendi que não era treinar mais, mas era uma questão de trabalhar a inteligência emocional, de ter mais conhecimento, de me dedicar mais ao meu lazer, por exemplo, de chegar mais solto, se divertir mais nas competições, os resultados começaram a mudar. Então, muitas vezes as suas atitudes, elas vão refletir também nos seus resultados. E aonde você coloca a sua energia também, se você olhar para qual área que você pode colocar energia, que vai te trazer mais resultados e colocar e resolver fazer aquelas ações que você se propôs, aí sim os resultados eles vão acontecer para você. Caso contrário, não vai acontecer. Então, por que é muito importante você aplicar, por exemplo, essa ferramenta para você, para a sua equipe, para as pessoas que você conhece dentro do esporte? Porque ela é uma ferramenta que vai te dar base, vai te dar um diagnóstico para você entender qual é a área que realmente eu vou ter que dedicar mais energia, vou ter que dedicar mais tempo para que eu tenha os resultados que eu desejo, tá? Então, consequentemente, é muito importante dentro do esporte não só ficar ligado na parte técnica, na parte física, isso vai ser importante? Sim, é muito importante, mas olhar para essas áreas aqui da sua vida, elas vão ser fundamentais também para que você consiga ter os seus resultados. Ou seja, quanto mais você se entende em que momento que você está, a forma como você se encontra, ou que o seu aluno se encontra, você tem uma possibilidade de ajudar ele e facilitar também na identificação desses pontos que podem ser trabalhados. Consequentemente, assim você consegue acelerar os seus resultados para viver do esporte, tá? Então, já adiantando, no dia 19 de novembro, a gente vai ter a jornada Viver do Esporte. É onde eu vou estar trazendo também as estratégias que têm funcionado para nós, que têm funcionado para muitos atletas e treinadores dentro da Academia Mente Campeão. E aí eu vou estar abrindo também essas estratégias nesses dias para que eu consiga estar contribuindo ainda mais, para que eu consiga estar inspirando ainda mais pessoas dentro do esporte realmente a viverem do esporte.
Se você for pensar, qualquer pessoa que realmente tenha interesse, ela consegue se desenvolver, ela consegue buscar o seu autoconhecimento. Mas isso não é para todos. Então, nem todos os atletas, nem todos os treinadores estão abertos a ter esse conhecimento e, ao mesmo tempo, também ter essa amplitude de percepção para que eles consigam ser mais criativos, por exemplo, para que realmente exista mudança. Então, é possível ser feito? Sim, mas ao mesmo tempo é importante você olhar para essas áreas agora e entender de que forma criativa você vai conseguir utilizar todo esse conhecimento que talvez você adquiriu nesse momento, está passando para outras pessoas e também utilizando para a sua vida. Então, dessa forma, você consegue impactar atletas, treinadores, as pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, tudo isso acaba, consequentemente, possibilitando esse desenvolvimento dentro do esporte. Então, dentro dessa aula aqui hoje, o que eu quis trazer? O que é a roda da vida? Então, para que ela funciona? É uma ferramenta de autoconhecimento também, dessa autoanálise, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo traz esse diagnóstico para você entender o que pode ser mudado, mas dentro disso pode sim ser usada dentro do esporte, deve, mas desde que ela seja aplicada da forma correta e da maneira correta. Fazendo isso, você consegue gerar muito resultado para as pessoas que estão ao seu redor. Consequentemente, é dar continuidade, é ser constante nessa jornada. Não adianta fazer uma vez e parar. Esse é um dos maiores erros que as pessoas dentro do esporte elas acabam cometendo. Começa, mas não dá continuidade. Então, dar continuidade na jornada, dar continuidade no processo é fundamental para que os resultados aconteçam. Mas não adianta também dar continuidade se não tiver os conhecimentos específicos para que isso aconteça. Então, esse é o intuito também, é trazer aquilo que muitas vezes o esporte não ensina, o que não tem dentro do esporte. Então, toda essa base, por exemplo, de gestão, marketing, das finanças, de ter essa holística, faz com que você se desenvolva e consiga chegar nesse patamar assim. Maravilha? Então, essa era a ideia dessa nossa aula, está trazendo o que é a roda da vida, ela se aplica, não se aplica, eu devo aplicar ela dentro do esporte? Sim, então você deve fazer isso, é uma ótima ferramenta, dá grandes resultados e você vai ver que ela pode se desenvolver e também ajudar a desenvolver tanto a parte técnica e a parte física dos atletas, dos treinadores. Então, nesse momento, qual que é a reflexão que eu deixo para você? Em quais forças que você deve realmente trabalhar, colocar o seu tempo, colocar a sua energia para que você possa aproveitar o máximo potencial que você tem e de que forma que você vai fazer isso. Ok? Total? Então era isso, pessoal. Então, nesse momento, eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente aí a participação de vocês. Um grande abraço aí pro pessoal. E a gente vai se falando. Uma ótima noite e até mais.